Queridos amigos, queridas amigas, hoje eu vim aqui para falar de um tópico que eu tenho pensado bastante e queria partilhar com vocês. Esse tópico é um termo novo, inclusive, chama-se normose. Então, o que é normose? Não sei se vocês têm alguma ideia sobre isso. Normose é tornar normal todo e qualquer comportamento que eticamente a gente sabe que não está certo. Então, por exemplo, vamos dizer assim, você vê no nosso mundo, você pega lá, você vai fazer uma fila para alguma coisa e você vê um furando a fila. Aí você fala assim, fulano furou a fila, também vou furar. Porque aquele conduta, você começa a ver o outro fazer, então você fala, é normal, todo mundo faz, entendeu? Então isso é uma coisa extremamente perigosa. Vamos lá. Você sabe que você não deve guiar quando você bebe, mas o que você faz? Todo mundo, ninguém respeita, você vai lá e vai guiando quando você bebe. Isso pode trazer ou não importa, importa que aquilo não é legal, aquilo está errado, mas é uma sociedade que faz o nosso jeitinho brasileiro, enfim, tudo pode. E isso é um absurdo, porque você pode matar alguém, você pode se matar, e isso não torna não é porque todo mundo faz ou outro faz que torna aquilo adequado, normal. Então a gente precisa, o mundo evoluiu muito no sentido de ciência, muito. A ciência nossa hoje está em altos pontos, muito mais desenvolvida do que um tempo atrás, mas a moral, a ética está lá embaixo. Então nós estamos num mundo onde existe uma tecnologia, um materialismo extremamente poderoso e um sentimento ético, moral, absolutamente decadente. É isso que a gente precisa pensar. Então cada vez que nós fazemos algum comportamento, seja ele qual for, por exemplo, hoje em dia roubar, vamos falar dos políticos. Eu lembro de um político, que vocês devem lembrar, que falava assim, rouba, mas faz. Isso é um descaramento. A pessoa não tem vergonha na cara mais. A pessoa perde a vergonha, porque todo mundo faz, então eu também vou fazer. Então, essa avacalhação da moral, da ética, é uma coisa que está dominando. Então, por exemplo, você vai lá e rouba, faz alguma coisa. Mas também tudo bem, ele tem muito. Normose, não é uma sociedade que não te condena, mas a gente sabe que eticamente está errado. Então, o que acontece? A pessoa faz aqueles comportamentos, isso vai crescendo, o jeitinho, a mau caratice, porque é antiético, é mau caráter, não se faz isso. E é uma falta de respeito a si própria. Cada vez que você tem uma atitude que não é ética, você prejudica ao outro, mas prejudica a si própria. Então eu gostaria muito, eu vou falar aqui na minha próxima, sobre a reencarnação. E vou falar Goethe, todos aqueles que acreditaram em reencarnação, que eles falam, porque você tem que olhar a vida, não só esse ego que momentaneamente a gente esse ego que a gente é agora, mas a vida como uma experiência muito maior do que o momento que você está. Então a vida, você teve várias vidas, vai ter outras vidas no sentido de evoluir, entendeu? Evoluir como pessoa, evoluir como ser, porque do átomo ao arcanjo é um caminhar, e nós todos estamos caminhando. E é muito interessante, porque quando você faz uma ação errada, você continua às vezes fazendo aquela ação errada, mas quando você já acompanhei algumas pessoas, quando as pessoas estão no final de vida, elas têm uma caixa preta sim dentro de si mesmas, nós todos temos, que é dentro do nosso inconsciente, que temos uma caixa preta, a gente sabe exatamente aquilo que a gente errou, aquilo que a gente não devia ter feito para o outro, aquela traição, aquele falar mal, destruir, aquela agressividade, todos esses comportamentos, eles denigrem a você mesmo, entendeu? Espiritualmente, você tem que saber, e eu vou gravar sobre isso, que você só leva aquilo que você é, você não leva dessa vida o que você tem.
Então isso tem uma razão. Então quando você está fazendo esse tipo de mecanismo de normose, tornando normal coisas que não são normais, normal roubar um país, normal, por exemplo, a gente está vendo o perdão dessas dívidas, olha, houve o delito, se o processo ocorreu de forma exata ou não, tudo bem, vamos averiguar, mas que houve o delito, houve, mas é um país onde passa-se a borracha. E as pessoas estão ficando assim nas suas próprias vidas. Então as pessoas avacalham, as pessoas traem, as pessoas roubam, as pessoas estão fazendo coisas que, se elas pensassem um pouco mais profundamente, com uma responsabilidade sobre si mesmas, elas não fariam. Então essa normose social está trazendo vamos supor, comportamentos para as pessoas, assim, baseado no outro, não em si própria. Então, na hora da morte, quando as pessoas vão confessar, ou quando elas falam, elas sabem muito bem o que elas fizeram de certo e o que elas fizeram de errado. E isso a gente não teria que ter nenhuma lei externa para fazer isso. Isso é nossa lei interna. A hora que você evolui, você começa a ter o teu critério, você não precisa de ninguém te diga que é errado. Jogar lixo na rua é errado. Agora, se não tem ninguém vendo, eu jogo. Não preciso disso, eu sei que está errado. Eu sei que oprimir alguém por uma diferença de pensamento, de cor, etc, tá errado. Eu não preciso uma lei para isso. A hora que eu olhar, e por enquanto até precisa, porque é uma forma de limitar, mas a hora que você olha para si mesmo, você começa a perceber que analisar que o outro tem direitos como você, então você se aprofunda e você começa a perceber que aquilo é errado. Não é porque você possa ir preso ou não ir preso, é errado. Então quando a gente se aprofunda em si mesmo, a gente começa a ter uma noção verdadeira do que tem valor em si. E não essa normose de uma sociedade que está havendo inversão nas famílias, existem inversões, os filhos às vezes tratando os pais sem nenhuma hierarquia, tratando os professores sem nenhum respeito. Isso é normose, a sociedade tornou isso normal, é um absurdo. Então, quantos absurdos a gente está vendo? Quantas coisas a gente está vendo como absurdo? Agora, à medida que a gente vê, não é para a gente dizer, já que os outros fazem, eu vou fazer também. É o contrário. Entendeu? Você vai fazer a diferença, porque você vai respeitar a si próprio, o teu desenvolvimento espiritual, teu desenvolvimento como consciência. Então, não pensa que aquilo que você faz, a sociedade torna normal, ele entra dentro de você e fica normal. Não fica, não. Eu atendi uma pessoa que tinha feito coisas erradíssimas, do ponto de vista no trabalho, enfim. Essa pessoa tinha tanto pavor do que tinha feito, que sabia que ele tinha sacaneado um monte de gente, não conseguia dormir, não dormia. Não dormia, era com luz acesa, a mulher tinha que ficar do lado. Por quê? Porque ele tinha uma culpa monstruosa. No entanto, o entorno dele o incensava, entendeu? Porque ele tinha dinheiro. Então, isso é uma sociedade da normose. E, no fundo, a gente paga um preço individualmente à medida que a gente cai nesse momento dessa sociedade que te diz isso. Você sabe o que você deve fazer. Então, o que eu queria propor a vocês é o seguinte, uma responsabilidade maior frente à própria vida de cada um, ao teu sentido de vida. Quando que você deixa, por exemplo, de ajudar alguém que você pode, entendeu? Ninguém faz, eu não preciso fazer. Não, é normose, eu preciso fazer. Exatamente, talvez porque ninguém faça, é mais importante ainda eu agir. Então a gente precisa repensar. Eu aconselho a cada um olhar para si próprio e começar a pensar a cada momento as desculpas que você inventa para si próprio para não fazer coisas que deveriam ser feitas. Entendeu? E essa manipulação e esses valores, quer dizer, a hora que você olha para o mundo de uma outra forma, você começa a se construir a partir de dentro de si mesmo. Então, esse é o fundamento de uma verdadeira terapia, é você se olhar o teu profundo, é você ver onde você erra. Uma terapia de verdade. Eu vejo as pessoas não querendo se olharem. O que elas querem? Um remédio que dê elas felicidade, uma felicidade construída em cima de coisas indevidas, porque se você sabe que você sacaneou, que você está cometendo normose, você sabe disso.
tanto que você na hora H você reconhece. Então por que a gente vai esperar vamos dizer assim, o final da vida ou uma doença para a gente pedir desculpas, para a gente se melhorar? Vamos fazer isso agora, vamos fazer de boa, vamos fazer a nossa vida um exemplo. Essa é a luz de cada um de nós. E o mundo está em trevas, essas guerras e tudo que a gente está vendo por aí, porque ninguém olha o outro. Não adianta a gente falar, e a gente fala que hoje a gente tem que combater os preconceitos. Agora, eu combato o preconceito da minha maneira, mas aquele outro partido que pensa diferente de mim, aquele tá errado. Então, continuamos nos preconceitos. É teórico, não é vivenciado, não é praticado. Então, vamos praticar. Eu gostaria que vocês todos pensassem um pouco sobre isso, reformulassem. Se você estava fazendo alguma coisa indevida, muda, começa agora a fazer, fala, não vou mais fazer isso, não é legal, não preciso, começa a mudar você próprio. É isso que vai trazer a mudança no mundo, não é lei que vai trazer mudança no mundo, é cada um de nós assumindo posturas mais maduras, mais éticas, sem precisar do externo para isso. Porque não adianta, eu preciso ter, cada um vai precisar ter um guarda para fazer as coisas certas? Não é verdade. Eu acho que a gente tem que começar reformulando internamente. As próximas vezes eu vou gravar um pouco sobre reencarnação, porque eu acho que é muito importante essa noção. Você vai entender quem você é hoje, você vai entender um sentido de vida e você vai entendendo por que você passa certas coisas ou para quê. Então a próxima vai ser sobre isso. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês pensem sobre normose e a gente fica até a próxima. Beijo, tchau!